E aí, galera, paz do Senhor. Pra quem não me conhece, eu sou a Rebeca, faço parte do corpo de professores de EBD daqui da Assembleia de Deus Ministério Sopro Divino, em Mauá, São Paulo. Então eu vim aqui hoje para tratar sobre a última lição desse trimestre, então o último trimestre de 2024, que tem como temática protegendo-se com integridade na sociedade. Então nós estudamos aí o livro de Provérbios durante o último trimestre de 2024, e um livro muito bom, com muitos ensinamentos, e hoje nós estamos aí encaminhando para a última aula, então que finda aí junto com esse ano de 2024. Então o texto áureo está localizado lá em Provérbios, capítulo 28, no versículo 12, que vem dizendo o seguinte: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. O resumo da lição diz o seguinte: a sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. Então hoje nós trabalharemos aí essa questão da integridade e da sabedoria. A leitura bíblica em classe está localizada em Provérbios, capítulo 23, o versículo 17 ao 21, e Provérbios, capítulo 24, versículos 1 e 2. Os objetivos da aula de hoje, da lição de hoje, é apresentar a importância da sabedoria e da prudência na manutenção da ordem social, saber como o justo deve se portar diante dos valores opostos da sociedade e conscientizar de que a sabedoria e a integridade devem se manifestar externamente. Então, hoje nós falaremos aí, como eu falei, sobre essa questão da sabedoria e da integridade e como isso deve ser colocado, aprendido no livro de Provérbios e colocado em prática aí na nossa vida cotidiana mesmo. A introdução já vem dizendo o seguinte: não vivemos sozinhos, isolados, mas em sociedade. Por isso, somos convocados por Deus para agir sábia e integralmente na sociedade em que vivemos. Este é o assunto desta última lição. Então, aqui no subtópico 1, que é sabedoria e prudência na manutenção da ordem social, a seção de versículos, o versículo 2 ao versículo 12 do capítulo 28, que forma o texto base, revela um componente ideal de sociedade. O contexto de Provérbios 28, 2 ao 12, mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira é que o ideal de justiça e integridade domine seus habitantes. Sabedoria e prudência são virtudes que desenvolvem a vida interior e, ao mesmo tempo, devem se manifestar na vida exterior e no convívio social. Então, como a própria revista vem trabalhando, nós somos seres que vivemos numa sociedade. Então, nós estamos sempre rodeados de pessoas das mais diversas manias e comportamentos e personalidades. Mas nós, como cristãos, temos um dever na sociedade. Então, nós precisamos ser diferentes. A palavra do Senhor nos ensina a ser diferentes, então nos transforma para sermos diferentes e assim nós nos manifestarmos de forma diferente entre as pessoas. Então, o capítulo 28 de Provérbios, ele vem trazendo isso. Então, ele traz muitas questões entre o sábio e o imprudente, o justo e o injusto. Então, com muitos versos que muitas vezes até são usados de forma isolada, num contexto de uma administração, de uma oportunidade que você vai ter, ou até mesmo numa conversa, porque, como foi falado até no começo da revista, provérbios não necessariamente são textos que são contínuos. Então, como em outros livros, que aí tem o capítulo 1, aí tem o versículo 1, 2 e 3, que trata só de um contexto. Na verdade, Provérbios, ele vem trabalhando temáticas, Então, ele pode trazer diversas temáticas no meio de um capítulo só. Então, o capítulo 28 até, ele traz muitas coisas. Então, ele traz referente àquele que se enriquece utilizando de juros sobre as outras pessoas. Então, ele vem falando, deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Então, ele vem falando sobre o pobre que oprime o pobre. Ele vem falando sobre o ímpio fugir, mas o justo ser corajoso. Então, ele vem trazendo diversas coisas. E isso demonstra muito também sobre a sociedade. Vem falando como deve ser uma sociedade. Porque a partir do momento que ele mostra características ruins e características boas, principalmente isso, Quando você lê, você olha e fala: eu tô mais parecido com quem tá fazendo ruim ou com quem tá fazendo bom. Então, na sociedade nós sabemos que, assim, terão pessoas que não farão coisas boas e terão pessoas que farão coisas boas. Mas o papel do cristão na sociedade é fazer as coisas boas. Então, o capítulo 28, ele vem trabalhando muito essa questão. E aí, referente à sabedoria e prudência, essas virtudes,
a gente precisa desenvolver isso. Então, a sabedoria, como eu falei algumas lições atrás, não é uma sabedoria de conhecimento, porque até a própria revista vem trazendo essa diferença de conhecimento e sabedoria. Você conhecer é uma coisa, você ser sábio é outra coisa, porque até a sabedoria que nós falamos aqui é uma sabedoria divina, uma sabedoria que você ler artigos científicos, você fazer estudos, você não vai alcançá-la, você só alcança por meio da palavra do Senhor, por meio do Senhor. Então é diferente você ter sabedoria e você ter conhecimento, até porque muitas vezes o conhecimento traz consigo uma visão de si mesmo que não existe. Pessoas às vezes que vão desenvolvendo conhecimento e se acham superiores e tal, mas a sabedoria não, ela já traz uma coisa diferente, que é a humildade. Então nós aprendemos com a palavra do Senhor que uma pessoa sábia, ela também é humilde, porque ela está disposta a ensinar os outros, então a repassar o que ela sabe aos outros, e a forma dela se portar também é diferente. Então nós precisamos desenvolver isso dentro de nós. E a prudência, também uma virtude, é algo muito importante. Nós não podemos viver de uma forma imprudente, fazendo tudo que está de acordo com a nossa vontade, falando tudo que nós pensamos. Então, isso inclusive foi trabalhado durante várias lições, então eu também nem vou ficar muito repetitiva. Então, nós falamos sobre a postura que deve ser de não invejar alguém que é imprudente, alguém que vive ao seu bel prazer, você ser prudente também no seu falar. Então, são virtudes que precisam ser desenvolvidas por nós, e isso precisa ser evidenciado aos outros. E como que isso é evidenciado? Quando eu estou vivendo em sociedade. Então, aqui já passando para o subtópico 2, quando a injustiça prospera. Então, os versículos 3, 6, 8 e 11 abordam a questão do tratamento social dos ricos para com os pobres e dos pobres para com outros pobres. O contexto mostra que a ausência da sabedoria e da integridade é determinante para que o pobre seja oprimido, vilipendiado e sistematicamente ignorado. É terrível para uma sociedade quando a tolice e a corrupção se multiplicam. Uma sociedade assim se apressa para a autodestruição, pois a ausência da sabedoria e da integridade revela algo muito mais grave, uma rebelião sistemática contra a justiça de Deus. Então, até aqui a própria revista traz alguns exemplos que vem falando sobre algumas atitudes que traz essa rebelião. Então, quando um perverso ele se envaidece de suas riquezas, como o exemplo que eu falei, né? A pessoa ela vai desenvolvendo conhecimento, ela vai tendo uma vaidade referente a isso, se acha superior que os outros. A ganância, o abuso dos juros, que, como eu falei, que tem lá o versículo que vem falando sobre isso, e os que possuem riqueza e pensam não precisar de mais nada. Então, quando uma sociedade ela está muito mais predominante essas características, ela vai aí declinando, indo para autodestruição, porque é algo que foge muito da característica do Criador. Então, das características do Criador, Deus ele não é um Deus injusto. Então, muitas pessoas até pensam, eu acredito até que eu já tenha falado isso em alguma lição, mas muitas pessoas só falam de Deus como um Deus só de amor, mas Deus também ele é justiça, e a justiça de Deus, ela também não é uma justiça como a nossa. Deus é o ser mais justo desse planeta, desse universo em que nós vivemos, porque a justiça vem dele, é uma característica do próprio Deus. Então, assim como o nosso Deus é justo, nós não podemos nos tornarmos injustos, embora isso esteja predominante na sociedade. Então, nós sabemos que, assim, infelizmente, a injustiça é uma realidade. Eu falo isso porque eu estudo muito sobre isso, então isso já foi falado em algumas aulas, mas eu curso direito, então tem até uma frase que é muito, muito forte, assim, quando, principalmente nos estudos sociais, então, no direito de uma forma mais social, que é tratar os iguais na medida da sua igualdade e os desiguais na medida de sua desigualdade, porque a partir do momento que você trata os iguais junto da mesma forma que os desiguais, isso causa um desequilíbrio. Então, tudo isso é uma realidade da nossa sociedade, mas nós não podemos nos deixar levar por essas características da nossa sociedade, porque isso não é algo, como eu falei, não é algo que está linkado com o Deus que nós servimos. Então, se nós estamos diante de uma sociedade injusta, nós precisamos, por mais difícil que seja, sermos justos, porque, como eu falei, nós precisamos evidenciar aquilo que nós aprendemos com a palavra do Senhor, e quando nós estamos vivendo em sociedade é como nós demonstramos isso. Então, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos também têm essa forma. Então, até nisso, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós, como cristãos,
como servos do Senhor, nós precisamos ser parecidos com Ele. Então, nós precisamos carregar características dele. Aqui, pro subtópico 3, que é quando não há compromisso com a lei de Deus. Então, em Provérbios, está muito claro que o sábio e o íntegro são os que observam a lei de Deus e por isso têm no temor do Senhor a base moral e espiritual para toda a sua atitude na vida. Isso está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Assim, os versículos 4, 5, 7 e 9 revelam que a recusa de se perseverar na lei do Senhor gera pessoas cada vez menos comprometidas com as virtudes, como a sabedoria e a integridade. Essas virtudes são indispensáveis para uma sociedade socialmente justa e moralmente íntegra. Provérbios 1:7 que vem dizendo: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a exortação e a instrução. Então, a quem cabe, né, ter temor ao Senhor? Aqueles que conhecem a lei. Aqueles que não conhecem, para eles é indiferente. Por isso que é importante bater sempre nessa tecla de que, assim, cabe a nós, como os filhos de Deus, como servos do Senhor, nos posicionarmos diante da sociedade com base na palavra do Senhor. Porque quem tem que ter compromisso com ela somos nós também. Então, nós que lemos, nós que estudamos, não adianta nós exigirmos que as outras pessoas tenham esse compromisso e tenham que agir corretamente conforme a palavra do Senhor, se elas não conhecem. Nós que conhecemos temos esse dever, né? Nós temos essa tarefa de viver uma vida de acordo com a palavra. Então, a partir do momento que as pessoas não conhecem, elas não vão se comprometer com o que está ali na palavra do Senhor. Então, elas não vão se comprometer a ter uma vida de sabedoria, a viver de uma forma íntegra, de uma forma moderada, sabe? De acordo com os princípios cristãos. As pessoas que não conhecem a palavra do Senhor não têm isso. Nós temos esse compromisso. Nós temos que nos comprometer a viver dessa forma. Porque é algo que nós conhecemos. Quem não conhece não vai ter isso. Então, às vezes não adianta nós querermos, sabe, exigir uma sociedade, como aqui está falando, justa e moralmente íntegra, porque a nossa sociedade às vezes não conhece. É lógico que hoje é uma pequena parcela, assim, no geral, de pessoas que desconhecem algo da palavra do Senhor, mas também cabe a nós levarmos a palavra do Senhor para que mais pessoas conheçam e haja uma transformação, porque a única forma de que as coisas mudem na vida das pessoas é realmente com o poder do Senhor, porque assim, nós por nós mesmos, assim, quando você fala de uma pessoa que ela não tem temor ao Senhor, uma pessoa que não tem o Espírito Santo habitando dentro dela, ela vai viver da forma que tá. Então, a partir do momento que ela conhece, a vida dela começa a ser levada de uma forma diferente. Então, nós temos esse dever, né, de levar a palavra para que as pessoas tenham uma mudança de vida. Então, a mudança de mentalidade para que as pessoas também possam ter esperança, porque a palavra do Senhor traz isso. Então, aqui, até vem falando, né, que aqueles que oprimem o pobre, as pessoas que oprimem o pobre já abandonaram a lei do Senhor, eles não entendem o que é justiça, os gananciosos também não guardam a lei do Senhor, o que tem uma falsa aparência de piedade não guardam a lei do Senhor. Então, quem não guarda a lei do Senhor realmente não vai viver de uma forma íntegra com a palavra do Senhor, não vai viver uma forma íntegra, uma forma justa diante da sociedade, porque é uma pessoa que abandonou, uma pessoa que não teve conhecimento. Mas cabe a nós que temos conhecimento não nos deixarmos levar por isso. E aí aqui, passando para o subtópico 2, que é o justo diante dos valores opostos da sociedade. Então, eu já até dei uma entrada nisso já para vir para esse tópico, porque é algo que é muito para nós, entende? Esse tópico aqui é realmente para nós. E aqui o subtópico 1 que vem falando diante das injustiças. As questões das injustiças e desigualdades sociais estão na ordem do dia em nossa sociedade, e assim surgem as ideologias diversas que buscam dar respostas imperiosas para as injustiças. Assim, o jovem cristão deve, de maneira sábia e íntegra com a vida, levar a veracidade da mensagem que carrega, jamais reduzindo um problema social a uma mera questão. Temos a responsabilidade de apresentar a mensagem de salvação que altera radicalmente o interior da pessoa e, consequentemente, a sua posição na sociedade. Além disso, suprir as necessidades mais básicas de quem precisa, como bem fazia a igreja do primeiro século. Então, aqui até vem falando, né, como um jovem cristão deve se posicionar com base nas injustiças, combatendo-as. Então, nós sabemos que, assim, não é como se nós devêssemos esperar
nessa vida que tudo se resolva aqui, sabe? Nós não devemos esperar nada dessa vida, na verdade. Até tem um versículo que vem falando que os homens que esperam, quando se espera somente as coisas dessa vida aqui, somos os mais miseráveis da terra. Então, nós realmente não devemos esperar. Só que, assim, um jovem que está levando a palavra do Senhor, que está indo para um evangelismo, ele realmente deve entender e adequar, não adequar a mensagem, mas adequar a forma como ele leva a mensagem para onde ele está indo. Eu acabo ficando bastante em redes sociais e até consumindo pregações no YouTube. Às vezes aparece cortes de pregação durante ali o Reels, onde eu estou no Instagram, e às vezes eu vejo que, infelizmente, assim, acabou se perdendo a forma como é levada a palavra do Senhor. Eu até comecei a assistir uma pregação esses dias, mas a forma como a pessoa que estava pregando, ela trouxe as coisas, eu falei, isso aqui não tá certo, sabe? Hoje, uma boa parcela da sociedade já ouviu a palavra do Senhor, já teve contato alguma vez, assim, nem que fosse bem breve, alguém falando em algum lugar referente à palavra do Senhor. Mas nós sabemos que ainda existem povos que não foram alcançados, e isso não é em lugares tão longe. No próprio Brasil, tem povos que ainda não foram alcançados. Então, o Brasil é um país imenso. Você pensa que existem países que é menor do que uma das cidades do Brasil. Então, o Brasil é um país realmente imenso, que, assim, tem povos que ainda não foram alcançados aqui dentro. Mas hoje, assim, olhando de uma forma, graças às redes sociais, a palavra do Senhor, ela tem sido levada para muitos lugares que talvez fisicamente as pessoas não poderiam. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm visto, assim, em ministrar, seja louvando ou seja levando a palavra, uma forma de enriquecimento. Então, ao invés de bater de frente com as injustiças, as pessoas têm só, sabe, se adequado. Porque hoje nós sabemos que, assim, existem pessoas que realmente vivem de ministrar tanto o louvor quanto a palavra do Senhor. E infelizmente tem pessoas que se deixam levar por essa fama. E aí acaba mudando a mentalidade da pessoa. E aí você vê a forma como ela se porta, que ela perde das virtudes mais bonitas, assim, da pessoa, que é a humildade. Então, quando aqui vem falando sobre como se portar diante da justiça, você saber que, assim, você vai levar a palavra do Senhor, mas você não pode ignorar problemas sociais que existem, sabe? Não levar isso como uma mera questãozinha. Eu tô indo pra uma comunidade de pessoas, pra um ambiente de pessoas que são mais carentes, mas quem são carentes são eles, não sou eu, sabe? Não é isso que um cristão deve pensar. Seja ele jovem, seja ele velho. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos nos colocar no lugar do outro. Então, aqui eu acho que é muito pontual a revista nessa questão, que ela vem falando que nós não podemos levar um problema, carregar, sabe? Olhar um problema social como uma mera questão, um mero detalhe, sabe? Infelizmente, assim, eu cheguei a ver páginas de redes sociais que estavam expondo cantores e pregadores do meio gospel por conta de, tipo assim, a pessoa pagar 30 mil numa bolsa, 30 mil num sapato, sabe? E isso não é algo normal quando você para pra pensar. É claro que, assim, muita gente usa o obreiro é digno do seu salário. Sim, gente, jamais, não estou criticando quem vive disso, mas eu acho que às vezes muda a mentalidade da pessoa e a pessoa esquece um dos pontos principais, que muitas vezes as pessoas que são alcançadas pelo evangelho são pessoas carentes. Então, não que rico não seja alcançado, são, mas boa parte das pessoas são pessoas carentes. Então, quantos testemunhos eu não já ouvi de pessoas que vinham ou estavam passando por momentos de dificuldade mesmo, e viram e enxergaram no evangelho do Senhor uma esperança, porque é isso que o evangelho de Cristo traz. Ele traz uma esperança. Então, quando você vai falar de algo da palavra do Senhor, você está carregando consigo uma esperança. Então, muitas vezes as pessoas pensam até que vai ser os problemas da terra que serão resolvidos, mas a gente traz uma esperança eterna. Então, a esperança da vida é eterna, mas também traz esperança na vida cotidiana. Então, quantas pessoas não encontraram ao Senhor, não foram encontradas pelo Senhor, e a mentalidade delas mudou. Então, elas começaram a pensar de uma forma diferente. Deus deu estratégias, e aí ela passou a viver coisas que antes ela não tinha nem imaginava que ela poderia viver. Então, o evangelho traz esperança de diversas formas, e nós temos que ter essa ciência de que nós carregamos a esperança, mas que nós não podemos ignorar
ignorar os problemas sociais que existem. Então, até aqui vem falando que uma das responsabilidades nossa também é suprir as necessidades. Então, a própria palavra do Senhor vem falando isso. Nós não podemos ficar, sabe, a igreja em si não pode ficar esperando soluções sabe, programas do governo, então políticas públicas, não somente isso, a igreja também tem um papel social muito forte, então, principalmente na época da pandemia, quantas igrejas não ajudaram? Então, esse é um papel da igreja. Então, quando nós vemos injustiça, sabe, porque nós sabemos que tudo é muito burocrático, então, tudo realmente é muito burocrático quando você envolve uma política social, quando você envolve políticas públicas, tudo é muito burocrático, e a igreja, ela tem como ajudar tanto aqueles que são membros, quanto aqueles que não são membros. A igreja, ela também não pode pensar dessa forma, só vou ajudar quem é daqui, quem faz parte daqui. Não, esse não é um dever da igreja. A igreja, ela deve suprir as necessidades, deve olhar de forma assim, olha, temos uma injustiça, tem algo acontecendo, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer? Então, ser um braço para uma pessoa, você ser ajudá-la a sabe, sair dessa situação. Então, muitas pessoas podem até ignorar as questões sociais, os problemas sociais, mas esse não é o papel da igreja. Nós precisamos, na verdade, olhar os problemas sociais e pensar em que forma nós podemos ser úteis à sociedade. Porque, gente, se você parar para analisar, pode não ser uma realidade minha e sua que estamos aqui. Você que está me assistindo, eu que estou falando. Mas quantas pessoas vivem numa situação difícil? Quantas pessoas e o que nós podemos fazer por elas? Nós devemos pensar desse jeito. Nós não podemos só pensar, eu conheço Jesus, isso é suficiente. Eu conheço Jesus e aí, beleza, estou aqui feliz. Jesus fez por mim, o outro tá lá numa situação difícil. Não, cara, se Jesus fez por mim, por que ele não pode fazer pelo outro? Então nós temos o dever de levar a mensagem, uma mensagem de esperança de vida eterna, mas também uma mensagem que traz esperança para a vida cotidiana da gente. Aqui, passando para o tópico 2, que é diante da corrupção moral. O problema da nossa sociedade não se resume somente às questões sociais, pois um processo de desconstrução dos princípios e ideais tem sido desenvolvido. Um jovem cristão que pensa biblicamente deve se apresentar aos outros jovens como aquele que não se envergonha do compromisso ético do evangelho em toda a esfera de sua vida. Assim, perseverar no estilo de vida frontalmente oposto ao do mundo nada tem a ver com desrespeitar pessoas, mas manter um compromisso inegociável com Deus, sem amar o mundo apesar de vivermos nele. Então, aqui vem trazendo até referente à desconstrução da família, do gênero e de diversas coisas. Hoje, na nossa sociedade, muitas coisas têm sido normalizadas. Então, bebidas alcoólicas, drogas, uso de drogas, os excessos, né? Viver de uma forma excessiva, isso tudo tem sido muito normalizado. E nós, como cristãos, nós sabemos que não devemos aí nos deixar viver de uma forma imoral, deixar a vida levar, sabe, do jeito que dá. Nós não podemos viver dessa forma. Nós temos princípios, nós temos ideais que são firmes na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela não é algo que você vai negociar. Você vai falar, não, aqui tá falando pra não matar, beleza, eu não vou matar. Mas mentir eu acho que dá, né? Não. Se a palavra do Senhor tá falando não matarás, não é pra mentir, não é pra roubar, não é pra fazer isso. Então, são coisas que nós não podemos, sabe, achar que são negociáveis, porque não são. A palavra do Senhor, a partir do momento que ela fala que é não, a própria palavra do Senhor diz, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Se a palavra do Senhor tá falando não, por que eu acho que eu posso fazer sim? Porque eu acho que, beleza, pra mim Deus vai criar uma exceção. Deus não cria exceção pra ninguém. Deus não tem filho preferido. Então, um jovem cristão que pensa e vive de uma forma bíblica, que ele tem os seus alicerces na palavra do Senhor, ele precisa, sim, se posicionar. Então, estão falando que... Então, se você tá no meio social, que as pessoas falam assim, não, beleza, nada, não tem problema não, pode usar droga, não, pode fazer isso, não, pode fazer aquilo, não, pode fazer sexo antes do casamento, você é casado, mas não tem nada a ver, você pode sair com uma outra garotinha, ou até, sei lá, chama sua mulher pro meio também, não tem nada, tem problema sim, a partir do momento que a palavra do Senhor estava dizendo, olha, não é correto, não é correto. O que não nos dá legalidade, então, até aqui na própria revista fala muito bem que isso não nos dá legalidade para nós tratarmos as outras pessoas com desrespeito. Então, sim, é um dever do jovem cristão, é um dever do cristão se posicionar de forma com
coerente com a palavra do Senhor, com os princípios e os ideais que estão ali na palavra do Senhor, mas jamais de forma que você venha desrespeitar o outro. Então, sim, infelizmente, nós vemos aí que alguns princípios, a maioria dos princípios, dos ideais cristãos, tem sido, sabe, desconstruído ou até mesmo colocado num ponto extremo. Então, antigamente você falar que você era a favor da moral e dos bons costumes era algo, sabe, louvável. Tipo, olha, a pessoa tem princípios, a pessoa tem ideais bem firmados. Mas, infelizmente, até isso foi deturpado e levado para um outro lado que não tem a ver com o que nós estamos tratando. Então, quando não tem a ver com os princípios que nós falamos da palavra do Senhor. Porque, infelizmente, até nisso está sendo desconstruído. Então, nós, como cristãos, temos esse compromisso de honrar com os princípios do Senhor, de nos posicionarmos de acordo com a palavra de Cristo, de não termos vergonha do Evangelho, vergonha de dizer, olha, você é crente? Sim, sou crente. Você então faz isso. Não, não faço isso. Mas então você também não faz aquilo. Não, não faço aquilo. Por quê? Mas porque a palavra de, porque você não pode? Não é questão de não poder, é porque eu não faço mesmo. Porque isso não está de acordo com os meus princípios. Então precisamos nos posicionar de acordo com a palavra que nós estamos aí, que nós aprendemos. E aqui, no subtópico 3, que é tocando o mundo das pessoas. Um jovem cristão sábio e prudente, com uma consciência bíblica, não terá a pretensão de transformar o mundo, pois sabe que esse tipo de utopia é ilusão. Transformar completamente o mundo é uma tarefa tão acima de nossas possibilidades que só será possível com o retorno glorioso de nosso Salvador para implantar pessoalmente o seu reino visível neste mundo. Nós não podemos transformar o mundo, mas podemos ser instrumentos de Deus para transformar o mundo das pessoas, levando a esperança divina revelada na palavra do Senhor. Então, eu falei um pouquinho já sobre isso. Nós não temos o poder com a gente de mudar o mundo. Isso é impossível. Praticamente é impossível, na verdade. É algo que não tem como. Não tem como. Por mais oportunidades que você tenha, por tão rico quando você seja, você não vai conseguir mudar o mundo, porque isso é algo que só Jesus poderia fazer. E é uma promessa, então isso será realizado. Mas nós não podemos também levar isso em consideração e também, sabe, negligenciar os outros. Como eu falei, nós temos um dever de levar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela traz uma esperança eterna e uma esperança também terrena. Então, nós podemos transformar o mundo das pessoas na sociedade em que nós vivemos. Então, você tem a chance de mudar a vida de alguém, levando a palavra do Senhor para ela. Então, é claro que quando é muito simples eu falar, levando a palavra do Senhor para ela. Mas Deus tem diversas estratégias para que você leve a palavra do Senhor até uma pessoa. O seu modo de viver é uma dessas estratégias. Então, nós precisamos assim, realmente, sabe, tocar a vida das pessoas para que o mundo delas possa ser transformados. Nós vivemos numa sociedade que, assim, você olha e você fala, cara, realmente as coisas estão muito diferentes. Então é algo perceptível aos olhos nus, sabe? Não necessariamente você vai precisar ter uma visão espiritual aberta para ver que a coisa tá realmente feia, porque a coisa tá feia. Você olha o semblante das pessoas, sabe? Muitas pessoas vivendo uma alegria fingida, pessoas vivendo de maneira excessiva, tentando mascarar uma tristeza ou mascarar, sabe, uma coisa ruim que tem aumentado dentro dela, um sentimento ruim que tem aumentado dentro dela. Então, infelizmente, nós estamos vivendo esse tipo de nessa sociedade, nós estamos vivendo dessa forma, mas nós cristãos temos algo diferente, porque nós carregamos conosco Deus, nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo habitando em nós, nos transformando, nos ajudando, nos trazendo alegria de viver, nos trazendo, sabe, esperança, que acho que é o que falta muito na sociedade atual. Então nós podemos tocar o mundo das pessoas, sabe? Às vezes você pensa, mas como fazer isso? Preciso fazer muita coisa? Cara, não, vive a sua vida, sabe, seguindo a palavra do Senhor, da melhor forma possível, assim, de acordo com a palavra do Senhor, porque realmente é difícil você mudar a sua vida toda, a sua postura. Isso é algo como sempre tem sido falado, é algo que não é, sabe, de uma vez só. É algo que você vai trabalhando sempre, e isso vai sendo transformado. Mas as pessoas conseguem reparar em você uma diferença. Então, viva de uma forma a glorificar o Senhor, viva com base na palavra do Senhor, e assim você poderá tocar o mundo das outras pessoas.
E aí aqui, já passando para o tópico 3, quando a sabedoria e a integridade se manifestam externamente. Já tem um pouquinho a ver com o que eu falei. E aí aqui no subtópico 1, que é, vale a pena ser íntegro? O texto de Provérbios nessa lição nos ensina que a integridade, que é um fruto da sabedoria, é uma virtude que vem de dentro para fora. Quando não há integridade, a impiedade reina. E é natural que quanto mais pessoas ímpias, mais a sociedade seja injusta. E é preciso coragem e perseverança para permanecer na integridade. O ser humano que não teme a Deus, não temerá também os outros. Essa é a grande diferença entre cultivarmos valores que começam e terminam em Deus e observarmos valores meramente criados por uma ética humana, fruto de uma perspectiva antropocêntrica. Então, a integridade realmente é algo que vem de dentro para fora. A partir do momento que você é íntegro, dentro de si, é algo que está intrinsecamente ligado ao seu próprio caráter. Então, uma pessoa que tem um caráter íntegro, ela será íntegra das suas atitudes, da sua forma de se portar, das suas ações. Então, é algo de dentro para fora, mas é algo que também pode ser desenvolvido. Então, quando a sociedade ela está sendo levada pela falta de integridade, a sociedade vai viver de forma injusta. Então, as pessoas que fazem o mal vão se dar bem e quem faz o bem talvez não se dê tão bem, porque realmente, assim, quando a impiedade ela está ali dentro de uma cultura, você ser íntegro é perigoso, porque você às vezes é visto como bobão, ou as pessoas te veem de uma forma ruim, como se, tipo, olha, aquele fulano ali, como ele não é dos nossos, então nós precisamos queimar ele, porque senão ele vai dedurar. Então isso existe, infelizmente existe, mas nós não podemos nos deixar levar por isso. Então eu acho que eu já falei isso aí muitas vezes durante até essa aula, mas realmente nós não podemos nos deixar levar por isso, porque vale muito a pena ser íntegro, porque isso é uma característica do nosso Deus. Então, se eu sou um servo de Cristo, eu tenho que ter características de Cristo. Se eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso estar me tornando parecido com ele, ser um seguidor de Cristo. Então, como eu já tratei também em alguns tópicos anteriores, quem não teme ao Senhor, quem não tem compromisso com a palavra do Senhor, aqueles que não conhecem, realmente não vão viver de acordo com a palavra do Senhor. Mas nós que conhecemos temos esse dever. Então nós precisamos observar os valores criados por Deus, os princípios que estão alicerçados na palavra do Senhor. Porque se a gente observar aquilo que é criado pela ótica humana, sabe? Uma cultura, pela forma de vivemos, a sociedade onde vivemos, se olharmos somente por isso, a gente vai ser levado e viver da mesma forma que as demais pessoas da sociedade. Então, nós não veremos problema em puxar tapete, nós não veremos problema em ter inveja, nós não veremos problema em passar a perna nos outros, então, nós não veremos problemas em coisas ruins. Então, por isso que nós não podemos nos deixar levar pela forma como a sociedade vai caminhando, porque nós precisamos ser diferente dela, para que as pessoas vejam que há algo diferente em nós e nós possamos tocar aí o mundo dessas pessoas. E aí aqui no subtópico 2, que é sabedoria, amando os mandamentos de Deus. O livro de Provérbios também nos ensina que não há sabedoria sem o amor pelos mandamentos de Deus. A sabedoria só é possível quando a verdade da palavra de Deus se encontra no centro do coração humano. Não basta apenas conhecer os mandamentos de Jesus, é preciso amá-los e cumpri-los. Guardar os mandamentos é amar a Jesus. Está lá em João, capítulo 14, versículo 21. E quando amamos o Senhor, desejamos ser seus discípulos e imitá-lo. A vida de Jesus é um bálsamo de amor e um exemplo encarnado do que é ser verdadeiramente sábio. Então, nós temos um exemplo que eu acho que, mais claro do mundo, que é de Jesus. Então, nós sabemos a forma como ele se portava. Então, embora nós tenhamos aí coisas referente a 3 anos do ministério de Cristo e alguns anos mais por conta ali do seu crescimento e tal, mas que não é tão documentado quanto os 3 anos de ministério, mas nós sabemos como Jesus agia. Nós também testemunhamos, lemos a transformação da vida dos discípulos. Então, um que todo mundo sempre vai falar quando vai falar da transformação é Pedro. Então, nós vemos a diferença de Pedro enquanto caminhava com Cristo, Pedro ali depois que Jesus faleceu, nós vemos a transformação de Pedro e de todos os apóstolos, sabe? De tantas pessoas que realmente foram encontradas pelo Senhor. Então, um grande exemplo que esteve até muito em alta nesse ano de 2024 foi a mulher samaritana. Então, quantas vezes nós não ouvimos hinos que falam sobre ela, pregações que falam sobre ela, e ali nós vemos a transformação que aconteceu na vida dela. Então, ela falou, olha, esse homem aqui me falou uma coisa
que, sabe, ninguém nunca me falou, então eu vou testemunhar, e levou a palavra do Senhor para a cidade dela. Então, todas as pessoas que têm um encontro com Cristo, elas mudam a forma de viver, porque acho que, nossa, conhecer Jesus deve ter sido o máximo, sabe? Tipo, viver com ele deve ter sido o máximo, mas nós, quando eu falo isso, eu falo de forma física. Então, nós também temos a oportunidade, claro, de viver com Jesus hoje. Então, ele está conosco espiritualmente, então a Trindade está conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós também conseguimos, sabe, ver características dele apenas na leitura. Porque hoje tem a série The Chosen, que vem retratando aí o Evangelho, né? A vida de Cristo e dos discípulos. Mas também eu sempre assisti desenhos bíblicos. Então, domingo de manhã, quando não tinha EBD, ou quando eu chegava da EBD, eu assistia os desenhos bíblicos. E aí, quando eu li a palavra do Senhor, eu comecei a ler mais velha, eu comecei a lembrar, e aí colocando as coisas de acordo com... E aí eu ia imaginando as coisas de acordo com aquilo que eu lia. Então, eu acho que até nisso, sabe, nós conseguimos reparar que Jesus é diferente, porque acho que até a leitura, assim, das palavras de Jesus é diferente, traz uma atmosfera diferente para nós. A palavra do Senhor, no geral, mas, assim, as palavras de Jesus são algo diferente. Nós temos o ensino, nós temos aí o passo a passo de como viver parecido com ele. Nós temos realmente um exemplo de alguém que viveu, sabe, de acordo com os princípios do Senhor. Então, assim como os discípulos, eles eram seguidores assíduos, então o discípulo, eles estavam ali andando com Jesus todos os dias, eles foram transformados, nós também podemos ser, a partir do momento que nós conectamos, nós temos um relacionamento com ele, nós lemos a palavra do Senhor, e aí nós também vamos vivendo de uma forma diferente. Então, ser uma pessoa íntegra vale a pena, viver uma vida de sabedoria vale a pena, e nós precisamos aí viver, não só também saber os mandamentos, conhecer os mandamentos, mas nós precisamos vivê-los, amá-los, porque nós precisamos amar a palavra do Senhor, e assim nós também teremos mais facilidade em aplicá-la. Então, aqui pro subtópico 3 já. Sabedoria e integridade para servir a sociedade. Então, em Provérbios, o sábio e o íntegro sempre estão dispostos a servir com a sua sabedoria e integridade. Assim, a melhor maneira de responder ao mundo é com o serviço baseado no amor. Sim, servir a sociedade de maneira que coloquemos em prática os profundos ensinamentos de Jesus. Portanto, o seguidor de Jesus, o sábio e íntegro, entende que é seu dever servir outro ser humano. Nisso se resume a sabedoria e a integridade para servir. Então, nós, como cristãos, nós também temos aí esse lugar de servo. Então, você serve na igreja, você serve na sua casa, nós estamos sempre servindo a alguém, certo? E isso é uma forma de nos diferenciar também diante da sociedade. Hoje, muito se fala em reciprocidade. Então, eu vou fazer por mim eu vou fazer por você o que você fizer por mim. Se você me tratar bem, eu vou te tratar bem. Se você me tratar mal, eu vou te tratar igual. Se você faz algo por mim, eu faço por você. Se você não fizer, não conte comigo pra nada. Então, essa é uma realidade da sociedade que a gente vive. Como cristão, para nós isso não conta. Isso aí é total balela, e isso não pode ser algo levado em consideração quando nós falamos do cristão. Porque nós somos ensinados pela palavra do Senhor, nós somos ensinados por Jesus e vemos o sacrifício de Cristo naquela cruz por amor de pessoas que, assim, nem mereciam. Se eu for pensar em mim, Rebeca, eu nem merecia tanto sacrifício que Jesus fez por mim. Então, nós temos o maior exemplo, assim, de como é você viver de uma forma a servir a sociedade. E, assim, hoje, nós também temos como servir a nossa sociedade, sabe? Serve lá no seu serviço. Como vou servir no meu serviço? Seja o melhor funcionário que você conseguir ser. Então, também, não é questão de você... Como eu falei, nós precisamos sempre nos posicionar, não é como se você fosse ser, sabe, não ultrapassando os limites daquilo que é saudável, quando eu falo isso, mas dentro de tudo aquilo que você for fazer, realmente faça para glorificar ao Senhor, porque até Paulo escreve isso, né, quer
quer bebais, quer comais, fazeis tudo para a glória de Deus. Então o nome do Senhor tem que ser glorificado em realmente tudo que nós fazemos. Então, se eu vou servir na minha igreja, vou fazer o possível para que seja da melhor forma. Se eu vou fazer alguma coisa para minha família, vamos fazer o possível para que seja da melhor forma. Se eu vou fazer para os meus amigos, do mesmo jeito. Se eu vou fazer no meu emprego, do mesmo jeito. Por quê? Porque isso também é uma característica de Deus, de Cristo. Então, como eu falei, quando nós estamos aí, nos colocamos na posição de discípulos de Jesus, discípulos do Pai, discípulos de Deus, nós temos essa questão de nos tornarmos semelhantes a eles. E como isso é evidenciado através das nossas atitudes. Então, assim nós podemos nos manifestar, sabe, diante da sociedade, que somos diferentes. Então, servindo a nossa sociedade. Então, a minha profissão, quando eu estiver sendo um profissional, eu posso ser o melhor profissional possível, sabe? Indo contra as injustiças, então, trabalhando da melhor forma possível naquilo que foi colocado nas minhas mãos por Deus, porque muitas pessoas até pensam que, sei lá, trabalhar para o Senhor é só trabalhar aqui na obra. E não. Às vezes Deus te deu uma capacidade, um talento que é você ser, sei lá, às vezes o seu talento, Deus te deu um talento específico para você ser um enfermeiro, para você ser um arquiteto, para você ser um historiador, qualquer coisa assim, sabe? Deus, ele não tem isso, você só vai servir dentro da igreja. Aqui é um servir, mas na sua vida cotidiana você também está sempre servindo. Então, saiba servir, seja útil à sociedade daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não se prenda, sabe? Eu vou fazer o que dá. Não, seja diferente, sabe? Faça o seu melhor em tudo que você fizer de forma a glorificar o nome do Senhor. Porque isso traz uma diferença para você. E isso traz uma diferença também para o corpo de Cristo. Então a igreja, ela precisa ser conhecida. Infelizmente a igreja tem sido conhecida de uma forma muito, muito ruim. Pessoas deixaram que as coisas fossem levadas para esse jeito. Mas nós podemos mudar, sabe? Nós podemos ser úteis. Nós podemos nos posicionar diante das injustiças, nós podemos realmente fazer aquilo que a palavra nos manda fazer e assim sermos, servirmos à sociedade. Então aqui, já passando para a conclusão, vem dizendo o seguinte: o livro de Provérbios é um convite a sair da vida superficial para um estilo de vida mais profundo e repleto de significados espirituais. Ao longo deste trimestre, aprendemos o quanto a sabedoria da palavra de Deus é profundamente prática. Nessa lição, vimos que a sabedoria divina não opera somente na vida interna, mas nos impulsiona a externalizar o que está dentro de nós como valores divinos que derivam da palavra de Deus. Assim, somos convidados a ser íntegros, amantes dos mandamentos de Cristo e pessoas dispostas a servir na sociedade em que vivemos. Então, o livro de Provérbios, como eu falei já diversas vezes, é um livro muito rico. Então, acho que toda vez que nós lermos, que cada um de nós lermos um versículo que quer de Provérbios, nós seremos ensinados, será algo trabalhado em nós de uma forma diferente. Então, é algo que nós não podemos nos apegar somente em conhecer, sabe? Eu sei citar Provérbios, não. Eu sei viver Provérbios, eu vivo Provérbios. Então, é um compromisso que nós assumimos de viver a palavra do Senhor, de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. E Provérbios, ele tem tantos ensinamentos que é assim, até um pouco chocante você pensar que coisas escritas há tanto tempo atrás é tão atual. Só Deus poderia fazer isso. Então é algo totalmente divino. E eu espero que cada um de vocês que assistiram 1 ou 2 ou 3 dos nossos vídeos ou acompanharam todos, que vocês possam ter sido abençoados pela palavra do Senhor, por cada professor que aqui passou. Então esse trimestre vem se findando, com ele mais um ano também. Então desde já eu venho desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que o ano de 2025 venha a ser de mais conhecimento do Senhor, que nós possamos crescer ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor. Você, professor que assiste, que Deus possa continuar te abençoando, te direcionando, te dando estratégias. Você que acompanha o nosso canal, que Deus também possa continuar te abençoando, te dando graça, te dando sede pela palavra do Senhor. Vocês aí que estão sempre conosco, então tem alguns que sempre comentam, tem outros que assistem e depois nos dão feedback. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Cada um que assistir esse vídeo, não esqueça, né, de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar os nossos vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, que tem sido levada através dos conteúdos que aqui são postados. Então, que você seja muito abençoado, tenha um ótimo final de ano.
ano, de muita comunhão, de muita sabedoria também. Que Deus possa continuar abençoando a cada um. E nos vemos no próximo trimestre. Tchau, tchau!